Destemidas Podcast! O podcast da mulher empreendedora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos para mais um dia. E esse dia, amiga, um dia delicioso, não é isso, amiga? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Elaine e hoje a nossa convidada é o que, Michele? Olha, é a nossa querida Isabela Silva. Isabela Silva, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, Isabela. Hoje o programa tá muito doce. Muito A convidada, gostoso. ela é doce. Isso mesmo, Isabela. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Muito obrigada. Olha, o Destemidas Podcast fica muito feliz em ter a presença de uma mulher batalhadora como você. Nós já sabemos um pouco da sua história e todas que estão nos assistindo aí vão saber agora de uma história surpreendente. Gente, a história da Isabela. Então, antes da gente começar a conversa com a Isabela, não esqueçam de se inscreverem no nosso canal, de curtirem, muito like, compartilhar com os familiares, com os amigos, se inscrever no sininho e também nas nossas redes sociais, tá? Então não esqueçam disso, viu? Porque vai nos ajudar essa rede de mulheres, que é esse o objetivo, então, do nosso Destemidas Podcast, que é desenvolver essa rede de ajuda para você que quer empreender, mulher que quer empreender. Então, nesse momento maravilhoso, doce, gostoso, a gente vai falar então com a Isabela e saber um pouquinho mais sobre a história da Isabela. Conta o nome do seu empreendimento maravilhoso. A pessoa suspeita. Meninas, o prazer é meu, primeiramente, em estar aqui. Como eu falei pra vocês antes de começar, é o primeiro podcast que eu tô participando, que eu aceitei participar. Tá vendo, gente? Foi mal, hein? Chupa essa. Pode falar. Mas, porque a vida é muito corrida, é muita correria. A Elaine ficou falando comigo todos os dias até me convencer a estar aqui. Ai, que bom. Mas eu estou aqui. Tô muito feliz de vocês terem pensado em mim como uma pessoa novinha para estar aqui falando sobre o assunto com vocês. E vamos lá. Meu empreendimento é Doce Supremo. Olha! Que delícia. Se chama Doce Supremo por Isabela Álvares. Trabalho desde 2017 com a mesma marca. E estamos aí, graças a Deus, firmes e fortes, sustentando muitas vidas através dessa empresa. Graças a Deus. Graças a Deus, Isabela. Isabela, e qual é o Instagram da Doce Supremo? É @supremo.doce. Muito bom. Isabela, e conta pra gente. A Isabela, é importante também a gente falar isso, porque quem tá vendo aí, observe e vê que ela é uma jovem mulher. E isso é muito importante da gente mostrar esse exemplo, porque às vezes tem uma mocinha, tem uma moça, uma jovem em casa, e ela quer trabalhar, quer ter o próprio sustento, e às vezes não entende como, acha que não é capaz. E a Isabela vai mostrar pra gente que não tem idade, né, Isabela? Não tem idade para você ser um sucesso, porque eu sei que a Isabela já é um sucesso há muito tempo. Isabela, como é que foi? Conta pra gente, como é que é essa história de trabalhar com doces, Isabela? Como é que surgiu isso na sua vida? Então, em 2017, eu estava cursando a faculdade de enfermagem e eu queria comprar um celular. Na minha casa, nós somos 3 filhas e meu pai nunca teve condição, assim, de dar um celular bom para as 3. Se ele desse para uma, tinha que comprar para as 3. É verdade, né? E eu fazia faculdade, na minha faculdade todo mundo tinha celular bom e eu tinha um que nem entrava na internet direito. Aí eu falei, não, eu quero ter um celular. E um dia, na época da Páscoa, inclusive, eu vi uns vídeos na internet, começou essa onda do ovo de colher. Aí eu falei, vou tentar fazer isso aí. Vi uns vídeos na internet, baixei lá na loja onde vendia embalagem, chocolate,
Comprei, perguntei pra moça que vendia como é que fazia pra usar. A pessoa não tinha nem noção, né? Pra ela me explicar como é que fazia. Aí eu fiz a casca, cheguei em casa, fiz um brigadeiro daquele jeito que a gente sabe fazer, né? Em casa com Toddy, eu fiz com Toddy, leite condensado. Fiz ali um creme, coloquei no ovo de Páscoa e anunciei. Na época não tinha Instagram. Eu anunciei na OLX, meus ovos de Páscoa. E pensei que não ia ter retorno nenhum. Fiquei uma semana sem ter cliente, não tinha cliente, né? E depois de uma semana começou a aparecer um monte de procura através da OLX. Olha, Isabela. E aí eu comecei a fazer os ovos, comecei a entregar para as pessoas em casa. E eu queria dar uma entrada num celular, parcelar o resto e para eu me virar para pagar depois, né? E no final da Páscoa, eu tive um lucro que deu para eu comprar um celular melhor do que o que eu queria à vista. Nossa! E aí foi assim que a Doce Supremo começou. Como eu vi que eu consegui vender os ovos de Páscoa na Páscoa, falei, vou começar a trabalhar com doce agora. E aí, depois da Páscoa, chegou o Dia dos Namorados e eu comecei a fazer brigadeiros em kitzinhos pequenos para poder vender, para presentear. E foi assim que começou, de fato, a Doce Supremo, vendendo brigadeiro. Olha só! Então você fazia, você começou com um sonho, né? Você falou assim, eu quero alcançar algo. Exatamente. E aí você determinou. Porque é muito importante, Isabela, a gente tá sempre falando isso para as empreendedoras ou as mulheres que querem empreender, é o seguinte, você tem que focar em algo, né? E aí, quando você foca em algo, que você determina, vou fazer aquilo, você tem que ver o que você pode fazer. Então, você falou assim, o que eu vou fazer, né? Você nunca tinha mexido com doce, né? E aí, o que você fez? Vou fazer uma receita de doce. Tinha muitas, né? Que todo mundo faz. Mas aí, você veio com o seu diferencial. Que senão, você não tinha vendido. Olha que interessante. Nessa época, você tinha que idade, mais ou menos? 20. 20 Olha anos. só. Uma menina. É. Uma menina que só queria comprar um celular. Isso. Isabela, e me fala aí. Como é que foi a escolha desse nome, Doce Supremo? Por que foi essa escolha? Quando eu decidi vender brigadeiro, eu sabia que eu precisava, quando eu comecei a vender ovo de Páscoa, eu não queria trabalhar com doce. Não era esse o meu foco, eu só queria vender para comprar um celular. Como eu consegui comprar o meu celular, eu queria continuar vendendo, continuar ganhando dinheiro, né? Eu falei, consegui dinheiro com isso aqui, então eu vou continuar para ver se, né, continuo ganhando dinheiro. E aí veio a ideia do brigadeiro. Quando eu falei, vou começar a vender brigadeiro, mas eu quero fazer uma coisa mais certa. Quero ter uma página no Facebook, por exemplo, só de doce. Mas eu preciso de um nome. E eu e o Manuel já era meu namorado na época. Aí ele me ajudava muito, inclusive. Ele foi um incentivador, assim. Ah, que maravilha, né? É importantíssimo de comprar chocolate. Eu não tinha dinheiro pra comprar chocolate. Sim. Quando eu comecei com R$50, que era o que eu tinha. Olha aí, e aí esse Isabela. dinheiro se multiplicou em R$5.000 de lucro. Você soube fazer empreender de uma forma bem certa. Ou seja, Que você maravilha. pegou ali e foi fazendo, né? Olha que interessante. Graças a Deus. E fazia aí com o dinheiro que eu vendia, Investia eu de comprava novo. outro material. Aí o dinheiro que eu recebia, eu comprava outro material. E assim foi indo. O meu início foi dessa forma. E aí eu precisava de um nome. E aí, uma tarde de um domingo, Manuel sentou comigo e ficou nós dois no celular, pesquisando nomes de docerias que tinham em Brasília, que eu não queria igual. Só que o meu foco era, eu fazia faculdade de enfermagem, eu queria terminar ela, e eu ia vender doce até acabar a faculdade, porque eu ia ser enfermeira. Isso. Até então, né, meu pai tava pagando minha faculdade. Olha só. Sacanagem. Eu não sou enfermeira. Então, eu pensei no nome, assim, que não tinha em Brasília, mas que eu não queria botar pra frente. Por exemplo, eu não queria registro de marca, mas eu não queria caçar confusão com ninguém daqui. Entendi. Então, a gente foi pesquisando nomes, e eu tinha pensado primeiro em Supremo Bolos e Doces. Só que, do nada, eu acordei e falei, Manuel, mas o meu foco não é bolo, porque na época eu não trabalhava com bolo. Eu falei, vou colocar Doce Supremo, porque eu trabalho com doce, com brigadeiro. E aí a gente olhou e falou, não, vamos fazer assim. Aí na época meu tio tinha uma gráfica, fui lá pro arte finalista dele, falei, cara, me ajuda aí a fazer uma logomarca, me ajuda a fazer aí algo misturando assim, o meu nome
com brigadeiro, porque eu só vendia brigadeiro. Depois da Aham. Páscoa eu só comecei a vender só brigadeiro. Ah, entendi. E aí foi assim que surgiu. Minha marca é Doce Supremo e o meu símbolozinho é uma florzinha e dentro da florzinha tem um brigadeiro. Até hoje é a mesma logomarca, eu nunca mudei. Ai, que E legal. foi assim que eu comecei com o nome da Doce Supremo. E quando você... Então, você passou dos ovos, da venda dos ovos de Páscoa e começou a vender Vender os brigadeiros. Uhum. E como é que foi isso? Tinha como é que foi a procura desses brigadeiros? Conta pra gente. Terrível. Era, Isabela? Porque eu pensei, como eu vendi muito na Páscoa, eu falei, vou vender brigadeiro que as pessoas vão comprar brigadeiro. Mas não foi assim. Eu tinha encomenda uma vez no mês, duas vezes no mês. Quando eu tinha, no final de semana, assim, eu tinha 3 kitzinhos de 4 brigadeiros, eu achava maravilhoso. Oh, meu Então, Deus. assim, eu comecei tendo quase nada de cliente. O retorno que eu achava que eu ia ter igual na Páscoa, eu não tive. Porque naquela época eu não entendia. Hoje eu entendo que épocas comemorativas, querendo ou não, a gente lucra mais, isso é automático. E outras épocas não vende. Já aconteceu de eu participar de feiras gastronômicas, de eu fazer cartãozinho de visita para poder ir nessa feira, para as pessoas pegarem meu número. Levava 50 brigadeiros, voltava com 50 para casa. Ninguém comprava. É mesmo, Isabela? Gastar com Eita. stand, porque você paga o aluguel do stand. Gastava com a mesa, É. com a plaquinha, que tinha que colocar a plaquinha também, com o nome. Olha, Isabela. E não Olha o vendia. desafio, hein, Michele? Isso. Olha o desafio. E como é que foi? Aí você continuou. Então, Porque... eu falei que o Manuel sempre me ajudou, né? Quando eu ia pras feirinhas, ele sempre ia comigo, era só meu namorado. E quando ele via que eu não vendia nada, ele falava, não, eu vou comprar. Pelo mesmo preço que você vendeu. Eu, não precisa comprar não, porque esse aqui você vai comer de graça em casa, já estragou mesmo, né? Olha que gracinha. Uma gracinha. E Que aí ele ia incentivo. lá e comprava todos pelo preço que eu ia vender. Então ele sempre foi fazendo isso. Ele nunca teve condição assim, não. Nunca teve dinheiro, mas ele sempre fazia de tudo pra eu Incentivando. continuar fazendo. Ai, que legal, Isabela. Então, dessas feirinhas já aconteceu de gente olhar os brigadeiros e falar assim, nossa, tá parecendo uma coxinha de frango esse brigadeiro. Oh, E meu... eu ficava assim, nossa, Que o que horror, tem a hein, ver o brigadeiro com Isabela? coxinha de frango? Sacanagem, Você Isabela. vê, cara. Já aconteceu diversas coisas pra eu poder olhar e falar, não, não vou fazer, não dá certo, eu não nasci pra isso, mas Continuou. deu certo, eu continuei. Graças a Deus eu continuei. Graças a Deus, amor. Até que eu fui criando formas novas de vender o brigadeiro. Como, por exemplo, vocês já viram aquelas barcas de sushi que hoje o povo vende? Sim. Na época eu comecei a comprar essas barcas de plástico e montar elas com brigadeiro e frases de chocolate. Por exemplo, frases eu te amo, casa comigo, quer namorar comigo. E comecei a anunciar isso pesado na internet. Meu foco sempre foi a internet. Eu tava até falando pros meninos lá fora, eu tenho muito cliente de internet. As pessoas geralmente chegam na loja, elas já sabem hoje quem é a Doce Supremo. Porque ela Por já... causa da internet, já viram na Isso. internet. E desde o início o meu intuito foi focar na internet porque eu trabalhava em casa. Sim. Então, comecei a montar kits diferentes, barcas, postar na OLX, não parei de postar na OLX, grupos de Facebook, todos os dias eu estava ali, de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite, Eu postando. sei o que é isso. E- Eu estava ali o tempo Top, todinho postando, até que foi vindo, começou a vir o retorno, mas esse retorno demorou aí uns meses, uns 5, 6 meses. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que você começou ali, algo que você não era bem aquilo. E aí, quando você se especializou, quando você, tipo assim, sei lá, vou procurar outras formas. Não, foi tudo assim, no tato de fazer e colocar. É Manuel, né? Seu esposo? Manuel. Manuel. Hoje ele é seu esposo, não é Hoje é isso? meu esposo. E ele que degustava, que experimentava. Olha só. Ah, Que legal, cara. Ele, minha mãe, lá em casa ninguém gosta muito de doce, então é todo mundo muito crítico. Aí a gente experimentava e nunca estava satisfeito. Então os meus experimentadores eram meu esposo e o meu cunhado, que hoje é noivo da minha irmã. Mas eles foram os meus experimentadores. Eram 2 formigas, gostavam muito de doce, então se eles gostassem eu falava, tá bom então outras pessoas vão gostar também. Olha que interessante. E antes você não sabia fazer doce? Você nunca tinha mexido com Não, isso? mas
Há boatos da minha mãe de que quando eu era criança, eu sempre gostei de fazer calda em chocolate, bolo de caseiro, de trigo. Eu gostava sempre de fazer um brigadeiro ali mole, jogar por cima, mas aquela coisa, eu aprendi a fazer coisas caseiras. Aquele negócio que você ferve ali na panela e você joga em cima e tá tudo uma meleca, mas tá gostoso. Tá massa. Então, essas coisas assim, desde criancinha, eu já queria ajudar minha mãe a fazer esses trem. Ah, Entendeu? entendi. Só que nunca tivemos... Você nunca fizemos trabalhou nada com bonito. Brigadeiras de enrolar a gente nem fazia, porque a gente não sabia o ponto. Então a gente comprava, quando tinha festa, queria brigadeiro, a gente comprava os copinhos e enchia de brigadeiro mole, porque era mais fácil de fazer, né? Ferveu ali, colocou nos copinhos. E era assim. Então, eu comecei a fazer doce porque eu falei assim, uma coisa que eu conseguiria fazer, eu acho, é doce, então eu vou fazer o teste. Foi por isso que eu pensei no doce. Eu acho que eu poderia ter pensado em qualquer coisa, mas eu pensei numa coisa que fosse fácil para eu fazer em casa, sem atrapalhar na faculdade. Entendi. Tanto que quando eu comecei, quando eu falei, mãe, vamos comigo ali na loja para comprar umas formas e um chocolate para fazer ovo de Páscoa, eu vou vender ovo de Páscoa. Ela falou, Isabela, pra que você vai fazer isso? Vai sujar, vai virar uma meleca. Já Essa imaginou? foi a primeira reação da minha mãe, foi, não vai dar certo. Porque olha a sujeira que você vai fazer em casa. Oh, meu Vai, Deus. isso não dá dinheiro, não. Olha tanta gente que vende doce e não dá dinheiro. Vai focar nos seus estudos. E eu, mãe, vamos fazer, eu quero ir lá. E minha mãe, não, tá bom, eu vou com você. Só que ou até hoje eu falo isso. Ela fica meio assim, eu falo, mas você falou isso pra mim. Mas foi um incentivo. Porque aí você foi na... Aí você falou, agora eu vou conseguir. Aí quando ela começou a ver que tava dando retorno e tal, aí foi aí que ela foi dando fé. Mas antes ela ainda achava, não, olha a bagunça que faz. Oh, gente. E depois foi começando a ver coisa de mãe, né? Isso, Coisa normal. de pai. E eles queriam, na verdade... Você se formasse a faculdade, né? Exatamente. Que era aquilo que eles era a estavam prioridade almejando na sua deles, vida. né? Naquele momento. Exatamente. Isabela, e aí? Você começou, então, a desenvolver uma técnica sua, né? De produção de porque, doces. querendo ou não, é uma técnica sua. Porque, desculpa, brigadeiro todo mundo faz, lógico. Tem uns que faz ruim, tem uns que faz bom. Eu não sei fazer, meu marido sabe fazer. Então, assim, cada um tem uma técnica. Mas você descobriu uma que rendeu muito dinheiro, né, cara? E está rendendo e vai render Olha muito só. mais. Então, olha o diferencial, né, Michele? Olha o que a Isabela passou. Ela pegou ali uma coisa que seria simples, que todo mundo faz, e criou numa receita diferente. Isso, Porque transformou senão... num produto diferenciado, Vamos lá que né? tem história. Isso que eu quero saber. Então, assim, mas aí você continua fazendo faculdade? Continuei fazendo faculdade. E você tinha vontade de ser, naquela época, você achava que você queria ser enfermeira? Sim. Ou você ainda tem vontade de ser enfermeira? Hoje não. Mas naquela época você pensava ainda, né? Naquela época eu pensava. Até porque o meu pai, ele queria muito que eu me formasse na enfermagem, porque ele achava uma profissão muito bonita. Então, até quando eu comecei a vender, até cliente em casa ainda, ele ainda ficava, não, mas isso aí é só um hobby da Isabela, só um passatempo, porque ela vai ser enfermeira. Uma das profissões mais bonitas que tem é quando você mexe com a saúde, é ser médica, é ser enfermeira, é ser não sei o quê. Só que quando eu comecei a vender muito, eu tinha que conciliar as vendas com a faculdade, eu comecei a desgostar da enfermagem. Porque aí eu comecei a chegar nos níveis avançados da enfermagem, fui trabalhando dentro do hospital, fui vendo as coisas que não dava certo pra mim, e eu fiquei, não quero trabalhar com isso. E aí eu fui focando mais no doce, mas eu ainda continuava com o pé na enfermagem por causa do meu pai. Claro, né? Porque eu não queria chatear o meu pai. Entendi. Então eu nunca parei de fazer faculdade pra não ir contra, assim... O sonho da vida, o sonho do seu pai pra você. O que ele queria. E ele pagava a faculdade também, então eu ficava naquela... vai que o doce não dá certo, né? Olha isso, é Plano verdade. B, né? Você tinha um plano B. Então, vamos focar aqui também. Mas foi bem complicado. Foi muito difícil. Mas então você terminou a faculdade? Terminei. Olha aí, então nós temos uma enfermeira que hoje cuida da felicidade dos outros com os doces. Né? Isso, Isabela. Exatamente. Você tá boa, hein? Você tá minha criativa. filha. Hein? Mas é verdade.
Olha, gente, não tem coisa pra ficar mais feliz do que comer e comer um doce. Eu sou bem essa formiga aí. Que Você gosta. adora, Isabela. E minha família também. Então a gente fica muito feliz em comer doce. Ah, que coisa boa. Olha que beleza, Fia. Mas então, e aí? Conta E pra aí? gente, como é que foi? Aí eu vendia brigadeiro. Aí você perguntou se fez curso. Não fiz curso de brigadeiro, nunca. E eu tinha eu era muito contra fazer bolo, massas de bolo. Porque eu comprava massa pronta do mercado e ficava uma merda. Entendi. Queimava, solava. E aí um dia falei assim, mãe, eu vou fazer um curso de bolo pra iniciante pra eu começar a trabalhar com bolo. Aí mais uma vez a minha mãe falou, Isabela, tu faz um bolo de caixinha e fica uma merda, nem você come. A receita vem pronta, você só coloca o homem. Essa sou eu, viu, Isabela? Sua mãe tá falando pra mim que eu faço isso. Mas Isabela. exatamente, mulher. E aí eu falei, não, mas eu vou fazer, eu tenho que fazer porque eu tô precisando vender, querendo ou não, né? E aumentar ali o seu Exato. cardápio, porque né? como eu vendia kit de brigadeiro, aí as pessoas começaram a comprar, aí elas começaram a comprar o cento de brigadeiro pra festa. Ah. Só que as pessoas queriam comprar o cento de brigadeiro e o bolo Ou decorado. seja, tudo Ela junto. queria tudo junto, não É, um queria kit, comprar o né? bolo, o brigadeiro em um lugar lugar. e o bolo em outro. É uma praticidade, né, Isabela? Verdade. E aí eu comecei, meu Deus do céu, mas eu não sei fazer bolo. Eu realmente não sabia fazer bolo. E aí o que eu fui fazer? Fui numa moça aqui de Águas Claras fazer o curso de iniciantes com ela. Ah, legal. E aí eu fui, fiz o curso, ela ensinou a massa, o recheio. E na parte da decoração, ela mostrou lá como ela fazia. Cheguei em casa e falei, vou fazer, né? Olha, Já aprendi Aprendi a fazer. Cheguei em casa, uma bosta. Eita, Isabela. E não conseguia fazer, e a decoração ficava muito feia. E eu sempre fui muito crítica. Se não ficasse bonita, eu não tirava foto. Eu tirava ali, jogava fora. Eu era muito estressada. Eu falei, não, eu sou uma pessoa um pouquinho estressada. Não tá, eu sou. É coisa de mulher, né, gente? É Coisa de pouca, mulher, coisa de né? mulher, Nada, mulher. que seja muito. Coisa pouca. A gente vai perguntar pro Manuel, né? Ah, Emanuel. se você perguntar, minha filha. E aí, eu fiz... Comecei a testar e ver vários videoaulas no YouTube. Tanto que eu falo que o meu melhor professor da vida é o YouTube. Tanto que eu falo isso para muitas pessoas que querem começar a trabalhar com doce. Às vezes a gente não precisa pagar um curso pra gente poder trabalhar com doce. Às vezes a gente assistindo, indo atrás, a gente consegue. É porque as pessoas, elas hoje estão muito acostumadas a receber as coisas prontas. É verdade, tipo, olha, o caminho é Isabela. esse, segue ele que vai dar certo. Sendo que não é assim. Sendo que cada uma de nós temos uma forma de da coisa dar certo. É verdade. Às vezes eu passo minha receita pra outra pessoa e a outra pessoa vai fazer e ela não fica boa. Às vezes eu vou fazer a receita de alguém que é muito famoso também, que vende brigadeiro gostoso, e eu vou fazer e não fica a mesma coisa, fica pior. Então, assim, o jeito que a gente faz... Como você falou, como vocês falaram lá fora, os meninos falaram que se você colocar amor no negócio, no que você faz, dá certo. Então, eu acho que vai muito por esse lado. No que você quer fazer, você faz do seu jeito, fica com a sua característica e pode dar certo da mesma forma, entende? É verdade, Isabela. Então, assim, o que eu tava falando mesmo? Do... Do amor. Do Eu amor. acho que esse amor, eu acho que eu não tô tendo, não, Não, Mi. não, e aí Os que trem você de fez- comida que eu faço não dá Ixi, certo, não. eu também, Isabela. Porque, não, mas é porque você não tá ali pra vender, minha filha. Se você é. estivesse ali pra vender, era diferente. Aí você fez, aí você tá falando que você fez Curso, o bolo, pronto. o curso no YouTube. E esse curso pega muito comigo, eu nem divulgo, nunca divulguei quem foi a pessoa, nunca nem fiquei focando muito nesse negócio do curso que eu fiz, porque a gente teve uns problemas. Quando eu fiz esse curso, eu já tinha bastante seguidor na internet, 2.000 seguidores. Aham. Mas eu tinha muito cliente. Uai. Eu já vendia muito. E eu quis fazer o bolo, fiz com uma moça, como eu falei. Ela não é mais aqui, então. Aí eu postava as fotos no meu Instagram e ela comentava: Meu Deus, mas você não foi minha aluna, não. Olha que bolo feio. Oh, meu Nossa, Deus, que que feio. horror. Pra que Desnecessário. isso? E muitas vezes ela comentava isso. Muitas e muitas e muitas vezes ela fez isso.
E teve uma vez que ela me mandou uma mensagem falando assim, que eu não tinha ninguém trabalhava com bolo confeitado em Brasília que eu conhecesse. A não ser, tipo, Maria Amélia, que é muito famosa. Eu não conhecia igual hoje, que toda esquina que você vai tem uma confeiteira. Mas naquela época eu não conhecia ninguém. Então, sempre que eu fazia um bolo, eu mandava pra ela. Porque eu fiz o bolo da família inteira, de graça, pra eu poder treinar. Ai, entendi. Todos os primos, todos os tios, todo mundo da minha família teve bolo meu. Pra poder experimentar e pra eu poder treinar. E aí, ela um dia chegou em mim no WhatsApp e falou, Isabela, isso não é pra você. Continua nos brigadeiros que isso não é pra você. Até que isso mexeu tanto comigo que eu falei, não é pra mim. Vou parar. E aí eu desisti do bolo. É mesmo, Isabela. Só que o Manuel, minha mãe, aí minha mãe também já tava vendo que eu tava vendendo, tava tendo saída, ela falou, oxi, manda essa mulher aí a merda. É verdade, Isabela. Gostei. Já gosto da sua mãe, eu gosto assim. Já gostei também. Não, e aí eles criaram raiva dela e queriam que eu continuasse pra eu mostrar que eu conseguia. Só que eu tinha realmente desanimado. Sabe quando você desanima? Eu falei, não, vou continuar no brigadeiro porque o brigadeiro tá dando certo. Até que teve uma vez que foi o aniversário da minha irmã e ela falou, não, faz o bolo, você, não sei o quê, quero que você faça. E aí eu fiz, ficou a coisa mais horrível do mundo. Mas ela falou assim, nossa, mas tá lindo. Até hoje eu lembro, eu falo, minha filha, não mente não, tá feio. Ela, nossa, mas tá lindo demais. Aí eu levei pra festa lá do aniversário dela e todo mundo falava do bolo, que eu sei que todo mundo da minha família foi falso nessa época, mas me incentivaram. Incentivaram, valeu a pena. E foi aí que eu comecei a fazer. Naquela época também, isso já foi em 2018, que foi um ano depois de 2017, quando eu tinha começado com os ovos de Páscoa. Naquela época eu conheci uma moça que vendia roupa aqui em Águas Claras, que hoje ela é até digital influencer. É uma pessoa que me ajudou muito. Ai, que legal. E aí ela conheceu os meus brigadeiros, ela gostou muito. E sempre que ela queria doce, ela é chocolatra. Ela pediu os meus e ela me ajudava, me divulgando. E foi aí que eu comecei a ter mais cliente. Ai, que legal, Eu já tinha bastante cliente de brigadeiro, mas aí eu comecei a aumentar. E aí ela foi uma pessoa que ela teve gêmeas. Ela é a Tayane Musselin. Ela teve gêmeas e aí eu comecei a fazer os bolos de mêsversário das filhas dela. Mesmo ela vendo que os meus bolos não eram perfeitos, ela ainda pedia pra mim fazendo. Ai, que legal. E eu fiz os 11 bolos. E esses bolos foram bolos testes pra mim. E neles eu fazia decoração que eu nunca tinha feito. Fazia cores que eu nunca tinha feito. E eu comecei a treinar. E eu fiquei 11 meses desenvolvendo essas técnicas aí. E treinando e olhando na internet como é que fazia. E aí eu fui pegando prática. E foi assim que realmente eu comecei a vender bolo e doce de festa. Ou seja, eu comecei a vender bolo e doce de festa quase 2 anos depois que eu já tava trabalhando só com brigadeiro. Ah, caramba, Mas aí, Isabela. em paralelo a isso, você fez também os bolos. Você fazia o bolo decorado, né, pras festas. Você fazia também aqueles bolos maravilhosos que a gente chama bolo de pote, né? Você já fazia ou não? Foi depois? Foi depois. Gente! Olha só. Comecei a fazer bolo no pote no final, na verdade, 2019, no ano que eu terminei a minha faculdade. Que legal. Ah, é, Isabela, olha só. Mas então, assim, quando você já com esses bolos que você quer ser influencer, moço, né, te ajudou bastante, né? Você já começou a ter mais procura também para os bolos na sua loja. Depois disso, eu comecei a ter muita procura para bolo e doce na minha casa. E você fez curso de decoração depois? Não. Não. Gente, é isso Nunca que eu fico mais impressionada. Porque, olha só, uma coisa que a gente tá conversando aqui com a mulherada lá fora, né? Pra pessoa pegar, olha só. Você tava ali fazendo um trem, não deu certo, não vou fazer mais, tal. Aí veio tua família e falou, não, vamos fazer e tal, que vai dar certo. Mas num momento, assim, que você voltou a fazer, você não teve um pouquinho, assim, de desafio, assim? Você foi desafiada e você falou assim, eu vou provar agora que eu vou fazer lá no último, sem falar pra todo mundo? Sim. Não é? Já, é isso uma das vezes. coisas que eu falo. Porque quando a mulher é desafiada, ela surge, vira uma águia. É a uma fênix. Ela ressurge das cinzas. Você é provada, não é? E é difícil as pessoas pegarem na sua mão e falar, vamos lá, eu tô com você. Eu acredito em você, não é? Então, assim, eu acho muito legal isso. Fica essa dica pra mulherada. Por quê? Porque
você é desafiada a fazer algo. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque eu vejo isso em mulheres fortes. Entendeu? Eu tô te... Até por mim também sou uma. Eu creio que assim, quando você é desafiada, você fala, vou fazer o melhor. E olha o que você fez. Né? Você foi desafiada e falou, vou fazer o melhor. Agora, o que mais me chama a atenção, ela não faz curso pra fazer essas coisas. Ela vai aprendendo por ela e ela vai vendo o que? As aulas no YouTube, que é o que você tá falando. Se você quiser, você aprende, né, Isabela? Não precisa ficar fazendo cursos e pegar tudo na mão. Isso é muito importante. Porque ela tem a paciência de estar ali vendo o vídeo e tá acertando, fazendo, e tá acertando, errando. Jogando fora recheio. Pois Joga lá na minha casa, quando você tiver isso. Quando tiver os erros, né, amiga? Precisar de degustadora, temos as duas. Claro. Olha, você tá falando com as formigas grandes aqui, você tá entendendo? Porque eu fico rindo assim, porque eu fico imaginando como é que deve se dar festa, né? De você fazendo os testes, o seu cunhado, né? Adorava tá lá. Qual é o dia que você vai fazer o próximo bolo? Aí chegou no nível de eu fazer muita coisa e perder muita coisa, de eu chamar muita gente, chamar as primos pra ela entrar. Você quer experimentar era uma os nova doces? festa Olha, mesmo, pegue né? meu telefone se precisar qualquer coisa. Isabela, Jesus. mas isso é legal falar, porque aí ela testava, ela tentava, ela não desistia. E isso é importante porque a gente tem muita gente que está assistindo e que às vezes... Porque tem o desafio, você vê lá em casa, na sua casa, né? Que às vezes não é de maldade, mas os pais querendo ajudar você, querendo te estimular para uma outra profissão, falava, não faça isso aqui não, porque você não vai ganhar. E a gente tem isso em casa. Mas quando você tem lá no fundo a vontade, uma crença de que pode ir E adiante... aquilo que você falou, quando você é desafiado, às vezes meu pai falava assim, não, Isabela, isso não vai dar certo, não. Eu falei, pai, vai dar, eu vou te mostrar que vai dar certo. Aí, olha só. Eu Então vou ele te te mostrar ajudou que você vai muito, ver. viu? Tá parecendo minha filha falando com o pai dela. Pai, você vai ver, vai dar certo. Eu vou fazer igualzinho quando ela faz a É verdade. 7 anos. Certo, Ela fala, espera. Cara, que top. Que legal. Então, aí você começou a ter a procura pelos bolos. E aí você começou a fazer outros tipos de doce? Como é que é, Isabela, Não, hoje? e aí eu comecei a ter muita encomenda de bolo e doce. E era só eu. E a minha mãe perdeu a cozinha dela. Olha só. Você fazia na cozinha da sua Da mãe? minha também? mãe. Gente. Trabalhava na casa da minha mãe, né? Aham. E aí, na minha segunda Páscoa, na primeira eu vendi 150 ovos de Páscoa, sem ter cliente. Caramba. Na minha segunda Páscoa eu vendi 500 ovos. E aí eu já comecei a vender, já vendi brigadeiro, e aí eu comecei a vender bolo, e a minha mãe perdeu totalmente a privacidade. Porque minha mãe é uma pessoa que gosta de fazer comida de sal. Para as pessoas. Tipo, eu gosto de receber visita e tudo mais. Só que eu tava trabalhando todos os dias. E aí eu usava a cozinha todos os dias dela. E ela ficava sem poder mexer. Até que teve um dia que ela falou, Isabela, é o seguinte. Se você quer continuar, você precisa arrumar um espaço para você trabalhar. Porque agora você já tem cliente, você já tá trabalhando. Então você tem que ter a responsabilidade de alugar um lugar. Ter responsabilidade. Que legal, Isabela. Era pra te ajudar. Exato. Também, E pra te quando ajudar. ela falou isso, eu falei, caraca, lascou, né? Porque eu vou fazer como agora? Aí eu até saí lá da minha mãe, isso em 2018 ainda. Vim aqui em Águas Claras, olhei uns aluguéis, falei, impossível eu pagar isso. Porque eu nunca tinha pagado aluguel. Ajudava o meu pai com água e luz, mas com pouquinho. E eu falei, como que eu vou pagar aluguel caríssimo? Pagar água, pagar luz, não consigo, não. Vou trabalhar igual uma doida pra pagar isso, então. Porque eu era sozinha. E aí, falei, não vou alugar aqui, não. Aí eu falei, mãe, se não dá pra eu continuar lá em casa, então eu não vou trabalhar com isso, não. Vou continuar estudando mesmo. Aí ela, não, a gente vai achar. Onde eu trabalhava lá em casa era na área de serviço. Já me perguntaram até se eu tinha foto quando eu comecei, mas eu não tenho, porque eu tinha muita vergonha. Por quê? Meu pai fez uma mesinha, colocou uma mesinha, fez um armário pra mim. Ficou a mesa, o armário, só que uma paredinha assim, dividia a área de serviço da minha mãe. Ficava máquina, tanque, etc. Então eu tinha um espaço ali pra trabalhar que eu tinha tanta vergonha de mostrar pras pessoas que eu nunca tirei foto. Quando minha mãe chegava com a máquina pra mostrar pros outros que eu tava trabalhando, não, tira não. Então ninguém lá em casa tem foto desse espaço. Porque eu sempre tive besteira, porque se eu tivesse hoje a cabeça que eu tenho hoje, eu Você mostrava, né? mas eu tinha vergonha naquela época de mostrar como que eu trabalhava. E aí, uma kitnet, quase de frente à casa da minha mãe, na esquina, tava alugando. E eu olhava assim do lado e falava, vou lugar feio, não vou nem entrar aí, não.
Aí um dia uma das inquilinas dessa casa, que eram 2 casas num lote, ela falou, Isabela, olha lá por dentro é arrumadinho, por fora é feio assim, mas por dentro é arrumadinho. Quando eu entrei, eu vi que realmente era arrumadinho, não era lindo, não, mas era arrumadinho, dava pra eu trabalhar ali tranquilamente, só do lado de fora que realmente era bem feio. E aí eu falei, cara, eu vou arriscar, porque aqui em Águas Claras, uma loja pequenininha tinha ficado R$3.000 o aluguel. Lá tinha ficado R$700 o aluguel e era uma kitnet. Era, tipo, um quarto, um espaço de sala e cozinha e banheiro. Eu, tipo, pra mim, dava perfeito. E o valor também cabia dentro do seu orçamento. Exato. E aí eu falei, vou alugar. Consegui alugar. E aí veio o meu próximo desafio, que foi ter as coisas. Mesa, fogão. Tudo eu dava da minha mãe. Então eu tive que comprar mesa, tive que comprar fogão, tive que comprar vasilha, porque as vasilhas que eu usava era da minha mãe. Panela. Eita, Isabela. Tudo que eu ia começar a trabalhar. Colher. Tudo eu tive que comprar. E foi aí que começou. E eu já contei essa história algumas vezes nas redes sociais e as pessoas me perguntavam, e como que você fez? Como que você começou? Você foi e já fez assim? Não, eu fui. Aluguei, falei, não, vou conseguir, porque eu também já tinha uma noção do que eu conseguia pagar e do que eu não conseguia pagar. Claro. Com a ajuda da minha mãe e do Manuel, eu usei, e do meu pai também, eu usei o cartão de crédito deles. Eles confiaram em mim pra poder começar a comprar as coisas do zero. Então, eu comprei o fogão, parcelei em 10 vezes. Olha aí, Aí ficou mais fácil de pagar, né? Pagar R$90 por mês. Aí comprei as vasilhas, tudo que eu comprava eu dividia. Por quê? Porque eu não sabia se no mês que vem eu ia ter o dinheiro pra pagar, mas eu sabia que eu ia conseguir trabalhar pra juntar o dinheiro pra pagar. Entendi. Então, quando eu fiz isso, e durante um ano, eu ia vendendo e pagando as coisas do que eu tinha investido dentro do ateliê. Inclusive, é onde eu tô até hoje na Samambaia. Porque eu nunca saí de lá, porque eu criei uma clientela lá. Só que não ficou por aí. Comecei na kitnet, aí a vizinha do lado saiu, aí eu aluguei a do lado, aí quebrei, fiz tudo uma coisa só, claro que em consenso com o dono da casa. Fiz uma coisa só, reformei tudo, mudei a fachada, que inclusive a Elaine que segue a gente, ela deve já ter visto a fila quilométrica que criou na inauguração do espaço, porque a gente fez uma inauguração. Isabela. Faz filas lá. Fez uma fila de umas 4 ruas, mais ou menos. Caramba, Isabela. De gente esperando. Gente, olha só. Quem não viu ainda, quem não foi, tá perdendo, hein? Eu vou pegar essa fila aí também, viu, Isabela? Mas hoje tá mais fácil. Calma que vai pra frente, amiga. Vamos lá. Agora, aqui na Samambaia, eu tenho que falar que é um sucesso, minha filha. Você chega lá, é fila sempre. Eu mesmo, adoro. Isabela. E aí? Então você mudou, modificou. Então hoje. E aí que você parou lá, não, Isabela? Não, e aí comecei a vender muito. Tanto que quando eu fiz essa reinauguração, que foi aí que eu. Quando eu fiz a reinauguração, eu já tinha começado a vender os meus bolos no pote. Eu acho que eu pulei um pouquinho da etapa de contar a minha história. Mas eu comecei a vender o bolo no pote em 2019, assim, quase que no final de 2019, porque eu falei, eu preciso ter um pouquinho mais de lucro. Porque eu tava vendendo muito, mas eu tava vendendo muito para pagar as minhas contas. Entendi. Então eu tava pensando, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Sempre pensando, gente. Olha só o que é importante. Sempre Você me empreendendo. desculpa que às vezes eu te corto. Não, sem problemas. Porque isso, o que você tá falando, você tá mudando a vida de mulheres. E você tá incentivando. Porque você veio aqui com o intuito de incentivar outras mulheres com história de sucesso. Então, é importante. Você sempre estava ali inovando. Sempre estava procurando o que você poderia fazer para melhorar. Melhorar Sempre o teu empreendendo. produto, melhorar toda o seu portfólio de produtos. Entendeu? Então, isso é importante. Às vezes a pessoa faz uma coisa e para por aquilo. Não. Você sempre está procurando o melhor. E isso é muito importante. Sempre ficar esperta nisso, né, Michelle? É verdade, com Continue, certeza. amor. Desde que eu comecei, eu tenho... aprendi muita coisa com o meu marido, que é a gente sempre ter pés no chão. Então, eu sempre quis fazer as coisas, eu fazia, mas eu tinha a responsabilidade de assumir aquilo ali que eu tava pegando. Sim. Então, se eu dividir
compras nos cartões alheios, Aham. eu tinha que pagar os cartões alheios. O que tava no meu nome, depois eu resolvo, mas o do nome dos outros eu tenho que Resolver, né? Tem que dar um jeito Sim. de Aham. resolver. E aí, comecei a comprar e tudo mais, e eu queria ter dinheiro a mais, e comecei a pensar no No meu bolo no Supremo pão. Brownie. Foi a primeira coisa que eu pensei na vida, em vender individual. Que ele até hoje é o meu Carro-chefe. carro-chefe, Olha só. o Supremo Brownie. Foi com ele que eu comecei a vender, e desde o início que eu comecei a vender ele, já foi um sucesso. Porque eu já vendia bolo e doce. Então, meus clientes de bolos e doces começaram a comprar o Supremo Brownie. Porque todo mundo já começou naquela ideia, nossa, mas para comprar bolo com a Isabela, eu tenho que encomendar com 15 dias de antecedência, porque era mais ou menos isso mesmo. Isso, né? Era Que era muito muita tempo. gente, né, Isabela? Eu era sozinha. Então, até nesse momento, você ainda era sozinha fazendo tudo. Tudo. E aí, quando eu tava lá no ateliê e queria arrumando formas de ganhar mais dinheiro, eu falei, vou dar curso para quem quer aprender a fazer bolo. Que legal, Isabela. E aí eu fiz alguns cursos para iniciantes. Eu cobrava bem mais barato do que o povo por aí cobrava. Acho que ainda tinha muita gente que ficava com raiva de mim, inclusive. E a minha primeira aluna foi a minha primeira funcionária. Ah, que legal. E ela é minha funcionária até hoje. Já ela é meu braço direito dentro do ateliê, dentro da produção. Ela é responsável por todos os meus tipos de recheio das 2 lojas. Que legal, Isabela. Olha E- só. Ela aceitou trabalhar comigo. Ela aceitou ficar comigo, ajudava em tudo, a fazer bolo, a fazer massa, recheio, lavar louça. E era eu e ela. É isso aí. E minha mãe me ajudava quando podia. Aham. Aí veio minha irmã mais nova também, que sempre me ajudava. Minha irmã mais nova, ela tem 23 anos. Então ela não é novinha, não. Assim, é novinha, mas dentro da minha idade. Menininha. Então, ela também me ajudava muito. Tinha ajuda também do Manuel, ele trabalhava e estudava à noite. Santo Manuel, né, É, gente? Esse sempre Manuel é ajudava. demais. Graças Ele, a meu pai e Deus. minha mãe foram Muito pessoas, bom, filho, assim, que te apoiaram em tudo, né, muito, Melinda? me apoiaram demais. E continuam apoiando, com Até certeza. E muito hoje. feliz, né? Até hoje, minha mãe trabalha. Hoje, minha mãe é uma das minhas funcionárias, assim, ela tá lá. Também é meu braço direito, minha mãe. Tá. Se não fosse ela, rapaz, É, graças né? a Deus, todo mundo ali me ajuda bastante. E é por isso que as coisas estão indo e estão dando certo. Porque eu tenho Graças a pessoas, Deus. assim, do meu Uma lado que... equipe muito boa, né? Muito, muito E isso é que é maravilhosa. importante, né? Quando você vai montar algo, ou você... Eu costumo dizer que eu comecei como eu-keep também, né? A gente brinca, né? Eu-keep. É. E a gente fica eu-keep durante muito tempo. E aí depois vão aparecendo pessoas que... E assim, a gente sempre dá uma pausa e fala, gente, empreender não é fácil. Né? Você sabe disso. Quantas vezes eu tenho certeza que você não dormiu, porque eu também sou empreendedora, a gente sabe o que é isso. Quantas vezes você fica pensando no próximo, o que você vai fazer, a estratégia de venda, estratégia de marketing, e tudo fica, assim, sobrecarregado com você. Mas quando vem uma equipe, é bem importante para todo mundo entender que é o seguinte, é para somar, né? É para somar. E as pessoas hoje, nem todo mundo quer pagar o preço, né? Porque às vezes você contrata uma pessoa, você está dando a oportunidade de aprender algo. Você concorda? Porque você está ali dando a oportunidade de a pessoa aprender algo na vida dela. Porque às vezes nunca teve noção de nada. E aí a pessoa às vezes não se toca, que fala, cara, eu estou aprendendo, mas aqui eu tenho que fazer de tudo um pouco. Porque não é isso. Eu acho que isso é importante falar para a mulherada, porque o pessoal hoje vê você, e a gente vai chegar até lá também, assim, acha, não, ela fica só lá, não, eu tenho certeza que você vai pro caixa, você pega a caixa, você, se precisar, você faz entrega, e a sua equipe tem que ter isso alinhado com você, não é importante? É igual você fala, ela mão foi na sua massa aluna, até hoje. Exato. ela foi sua aluna, e ela lavou louça com você, se precisasse dela limpar o chão, ela Ela limpava, limpava o chão. e hoje ela virou o quê? O seu braço direito. Então, é para todas entenderem que a gente costuma brincar que é na alegria e na tristeza, né? Então, um você casamento. começa com dificuldades, e aí você vai alcançando junto. E eu tenho certeza que os bons empreendedores, quando eles têm alguém do lado ali, que ele fala, cara, que o braço direito, ele vai acompanhar e o que ele puder fazer pelo seu funcionário, seu colaborador, ele vai fazer, não é? E é muito importante isso, essa pausa, porque é isso que a gente tá ensinando pra mulherada, né? Você tá começando, você não sabe o negócio.
Tipo, eu não sei o teu negócio, eu tenho vontade. Cara, vamos disponibilizar fazer aquilo. E tem pessoas que não, que já quer chegar e sentar na janela. Não é? As pessoas não querem pagar o preço que você pagou. Acha que, não, tô aqui. Não, gente, calma, vamos com calma. O negócio é complicado e a gente vai aprendendo. E aprendendo. Hoje ela, né? Olha o aprendizado que essa mulher tem. Ela olha pra trás e fala, cara, como valeu a pena. Porque é uma coisa... E ela foi criando outros, né? Pois é. Ela não E você para. continuou fazendo cursos, Isabela? Dando curso? Dando cursos. Fiz, É. eu dei aula para umas 30 garotas, mais ou menos. Ah, umas que 30 legal. meninas. Só que depois eu não consegui mais conciliar o meu tempo. Então, o que acontecia antes? Eu tinha a faculdade, acordava às 6 horas da manhã para ir pro metrô, chegar em casa. Quando eu chegava em casa, eu já não ia mais para casa. Eu já ia direto pro ateliê, trabalhava até 1, 2 horas da manhã. Eita, Isabela, olha Assistência. isso. Aí ia dormir. Ia dormir chorando quase todas as noites. Porque eu ficava, não quero mais fazer faculdade. Faculdade tá me atrapalhando a meu trabalhar. Tadinha. Então, eu chorava muito, sofri muito. Minha faculdade foi muito pesada pra mim. Porque a enfermagem, ela é uma profissão muito desvalorizada. Mas é uma profissão que, se você não estudar, você não passa na faculdade. Porque a faculdade é bem difícil. Então, para me conciliar o estudo com o trabalho, tava muito difícil. E não era um trabalho normal que eu tinha. Porque eu falava que era um trabalho anormal. Que eu começava 2 horas da tarde, terminava 2 horas da noite. Mas era sem comer, sem beber água. Pois é, Isabela. Então, Nossa. Quem é meu amigo próximo sabe, igual você tava falando ali fora pra mim, eu não tenho final de semana, já tem 5 anos. Então, eu abri mão do meu final de semana, do meu lazer, pra eu poder trabalhar. Hoje eu consigo me divertir mais. Hoje, se eu precisar, por exemplo, tem um aniversário pra ir. Se eu tiver muito que sair, eu tenho as meninas que podem me substituir e eu posso ir dar um pulo numa festa, sei lá, no que for. Mas naquela época eu não tinha como. Entendi. Então, eu abri mão. Hoje eu sou casada com quem eu namorava porque ele foi na minha onda. Porque se ele tivesse... Não, mas porque ele também é novo. Então, querendo ou não, vocês também já foram novos. Vocês sabem que os amigos da gente só querem saber de festa. É né? verdade. Os meus amigos são assim, né? Mas é verdade, amor. Você é muito novinha. É, claro. Você é muito novinha. Isso, Então é evidente que imagina, hoje você é novinha e naquela época era mais novinha ainda. Então aí, quem queria saber? Era farrear. Queria ir pra farra. E aí era difícil você encontrar com uma colega da sua idade que queria o quê? Empreender. Porque você não estava trabalhando numa empresa onde você saía de manhã. Não, você estava empreendendo. Então, por isso que eu falo que era difícil. Entendeu? É muito estudar mais. e trabalhar, porque eu Aí. tinha responsabilidade completa. De que em muitas cima não daquilo tinham naquela idade que você tinha. Exatamente. Olha aí. E aí era... por isso que eu chorava muito, porque eu tava cansada e eu queria me divertir, mas eu também queria trabalhar, porque se eu não trabalhasse também não ia ter dinheiro. Né? Então, eu sempre fiquei com isso na cabeça. Não, mas eu preciso trabalhar, porque se eu trabalhar, eu vou ter condição de ter as coisas que eu quero. E eu sempre fui uma pessoa que sempre tracei metas. Olha aí. Sempre, toda a minha vida. Muito então, bom. se eu for parar pra pensar, desde o início da Doce Supremo, ela já começou através de metas, porque eu queria comprar um celular. Isso. Consegui o celular. Depois eu queria ter um espaço pra mim. Consegui ter o espaço. Depois eu queria ter um ateliê completo com tudo. Eu consegui ter. Que legal, Isabela. E aí? Tive várias outras conquistas também. Vai Com o passar falar. do É tempo. bom você falar, não precisa. Porque é igual eu tô te falando, você tá aqui pra inspirar outras mulheres. Então, através de você, as mulheres olham pra você e falam: cara, que top. Eu também Essa menina posso. é tão novinha e ela conseguiu, só que ela pagou um preço, mas ela conseguiu. Então, pode falar. Isso não é vergonhoso, muito pelo contrário. Isso aí é uma um glória, exemplo. é um exemplo, porque você conquistou, foi teu suor, entendeu? Ninguém chegou e toma pra você, não. Conte aí pra mulherada, porque tem que incentivar a mulherada. Qual foi a outra meta? Você fez o primeiro bolo de pote seu, aí Foi você o não Supremo parou. Brownie, Supremo não parei, Brownie. fui porque é tanto, crescendo, mulher. fui crescendo. Hoje a gente tem 30 produtos diferentes pra pessoa comer lá na loja. Ó, 30 produtos. E hoje ainda faz encomenda pra festas? Aí é que faz mesmo, continua Isabela. do mesmo Agora que jeito. Agora mais ainda, Hoje né? mais do que antes. Só que hoje tá tudo mais alinhado, porque hoje eu não sou sozinha. Hoje eu tenho uma pessoa pra fazer cada coisa, então hoje o negócio tá mais fácil, né? Por mais que ainda seja um pouquinho difícil encomendar lá na loja, porque tem pessoas que falam, nossa, mas você faz acepção de pessoas pra encomendar. Só pode. Não, mas é porque a procura ainda é muito grande. Se eu for pegar
todo mundo que quer, eu vou ter que atender 50 bolos num dia, eu não consigo. Entendi. Porque senão aí a qualidade não vai ser a mesma, o produto não vai ser o mesmo. E eu não trabalho, por incrível que pareça, a gente vende muito, mas a gente não trabalha com produtos congelados. A gente faz tudo fresco sempre. Então, eu ainda não comecei a pegar o industrializado pra minha vida. Eu ainda não consegui. Ah, entendi, Então, Isabela. Que não é legal. diferencial, presa, tá? É. sabe? Mas não é que você tá presa. É o seu diferencial. É isso mesmo. Mas e aí, quando você tava criando esses bolos de pote, porque são vários nomes e os nomes chiques, É. você teve mais desafios que você falou, puxa, e agora? Tive. Quais Teve. foram? Conta pra gente. Quando eu comecei a fazer o Supreme Brownie, como eu falei, eu vendi muito bem. E eu falei, eu vou continuar fazendo. Vou continuar fazendo. Deu certo, vambora. Só que não. Eu fazia os copos, Aham. que os copos são caros. Comecei a trabalhar com os copos e tava dando errado o meu... Não tava vendendo. As pessoas comeram... tipo assim, os clientes compraram uma vez, eles não vão comprar de novo. Os mesmos clientes. Eles vão demorar um pouquinho pra comprar novamente. Só que eu pensava, não, toda vez que eu vender, eles vão vir comprar. Aham. Então, a primeira vez que eu anunciei foi top. Segunda vez foi bom. Terceira vez, aí começou a baixar. Só que eu comecei a produzir muito, muito, querendo... Vender muito E também. eu perdia muito recheio, perdia muito copo. É o que eu falo que as pessoas hoje, elas não querem... Oi? A produção tá aqui, gente. É porque quem já comeu sabe do que a gente tá falando. Não, mas eu não, às vezes não vendia e tinha que jogar fora, perdia Aham. produto. Aí não tinha... Eu ia fazer o quê, né? Não tinha jeito, né, Isabela? Não tinha o que fazer. Então, eu vejo muita gente falando assim pra mim, Isa, mas como que você faz quando você não vende produto? Gente, o que eu fazia? Eu tinha que dar meus produtos. Ô, gente. Olha aí. Isso mesmo, né, Isa? É bom pra quem recebe. Mas pra ela... Mas pra mim, era ruim. Mas eu ia fazer o quê? Eu chorar? Sim, eu chorava. Mas ia adiantar? Não ia. Então, eu comecei a ver que o movimento caiu, então eu comecei a diminuir. Eu comecei a produzir o quê? 15 copos, 20 copos. Fazia pouquinha coisinha, vendia, fazia mais. E aí eu comecei a fazer assim. E hoje a gente vende mais de 2.000, 3.000 unidades por dia. Caramba, Isabela, olha só que legal. Hoje a Doce Supremo, ela criou uma grandeza que eu às vezes não espero. Todo lugar que eu estou, tem alguém que fala, nossa, você é a dona da Doce Supremo. Olha que legal, Todas Isabela. as lojas que eu entro, as pessoas falam isso e eu fico, gente do céu. Nem Por isso que acredito. eu não, às vezes eu vou nos lugares, eu não tiro nem a máscara pra ver se as pessoas não me reconhecem, porque eu só saio assim, ó. Toda descabelada, Tá suja, ótimo. de Não, doce. toda Você tá empreendedora. linda, Você tá linda. toda Você empreendedora. já é linda, já. E aí, voltando pro que eu conquistei, quando eu fazia as compras pro ateliê, eu fazia no carro dos outros, né? Da minha mãe, do Manuel, do meu pai. Só que estava me agoniando porque eu nunca gostei de encher muito o saco dos outros, não. Entendi. Esse negócio de incomodar as pessoas sempre me incomodou muito. E aí, eu falei, eu quero juntar um dinheiro pra comprar um carro. E aí, eu fui correr atrás. Em 2019, comprei meu primeiro carro. Ai, que lindo. Olha a conquista, gente. E eu comprei meu carro zero. Olha O aí. meu sonho na época era ter o Argo, em 2019. Nossa, que sonho baixo, né? Pra algumas pessoas. Mas pra mim era o sonho que eu queria muito. E aí um dia a gente foi numa concessionária, eu nunca mais esqueço disso, lá em Taguatinga. E aí eu cheguei e falei, olha, eu quero comprar esse carro, aí eu quero que o carro tenha isso. E eu comecei a falar, realizar o carro do meu jeito. Aí ele falou, você trabalha de quê? Aí eu falei, eu trabalho com doce e tal. Aí ele falou, porque você vende bolo no pote, você acha que você vai conseguir comprar um carro? Ele falou assim pra você? O vendedor. Que isso, é que louco. absurdo. Olha aí, tá vendo? Aí, São os desafios, Tem que né? anotar aqui o segundo coisa. Que eu chego lá. Aí o que aconteceu? Eu falei, realmente, não vou comprar um carro. Aí passou à vontade, porque eu tenho esse defeito, esse defeito muito grande. As pessoas falavam é verdade.
Eu não Oh, posso meu fazer Deus, isso. você, né, acabava acreditando. E aí eu comecei a colocar na minha cabeça, mas a parcela vai ficar caríssima. É claro que eu não vou ter dinheiro pra pagar isso. Então deixa quieto. Aham. E aí eu deixei pra lá. Aí um dia eu estava na casa do Manuel conversando com ele. Eu falei, vamos na concessionária aqui do Gama, que ele morava lá pra aquelas bandas de lá. E aí eu fui, me trataram super bem. E eu falei, eu quero carro assim, assim, assado. Eu quero trocar a roda, eu quero trocar o banco, eu quero trocar tudo. Quero os opcionais todos que você tiver pra esse carro. Transformei o carro. Aham. Fim das contas, comprei meu primeiro carro. Ai, Ó, que lindo. chupa. Aê. Chupa, vendedor de Taguatinga que não quis vender. Mas eu gosto é dessas coisas, tá vendo? Olha só. E Você aí chegou... consegui comprar. Tinha carteira já, desde os 18 anos. E nisso daí eu já tinha, o quê? 22 anos. Aham. Só que eu nunca tinha pegado carro pra dirigir. Então eu não sabia dirigir. Só que não sabia dirigir assim, na porque estrada, né? Porque Aham. tirei com Não 18 tava anos. acostumada, né? Com Era. 22, nunca tinha pegado carro na rua. Falei, vou sair da concessionária com meu carro. Bibi! E aí, apaguei o carro na concessionária, passei em cima de meio fio, mas o carro era meu. Então, sem braço e o carro. Então, aquilo ali pra mim foi a primeira conquista grande que eu tive. Eu fiquei, Que legal. meu Deus. Maravilhada, Eu tenho né? carro. Aham. E aí foi aí também que meu pai começou a ver. Ele falou, caraca, a Isabela tá no rumo certo da vida. Ai, Porque eu tava que finalizando beleza. a minha faculdade. Aham. E eu tava na reta final, tava no último semestre. E aí eu consegui o carro e pra mim foi... Nossa, Isabela. Isso sempre... Que Por isso que eu falo beleza. que eu fui sempre movida a metas. Aham. Sempre tive uma meta. Ah, eu quero isso. Aí eu trabalhava pra conquistar isso. Ai, que bom, E aí que depois legal. eu criava outra meta. E aí eu fiz isso, comprei o carro, consegui fazer minhas compras sozinha. Pra mim foi um alívio, assim, que vocês têm noção, não. Foi um peso que saiu das Nossa. costas. E a partir dessas coisas, começou tudo a fluir. Quando eu comecei a conquistar as minhas próprias coisas, as coisas começaram a fluir. No ano posterior do carro, eu tive a meta de juntar o ateliê com a casa do lado, reformar, fazer uma reforma enorme. O meu ateliê parece um labirinto de tão grande. É mesmo, que legal. Hoje eu tenho espaço para tudo lá. Tenho o canto do forno, tenho o espaço das meninas produzir recheio, tenho espaço de montagem, tenho espaço para eu decorar, tenho espaço da menina dos brigadeiros, tenho escritório, tenho atendimento lá fora. Então, assim, meu próximo passo foi fazer a minha lojinha, ela ser uma lojinha bonita, bonitinha, arrumadinha. E esse desejo, ele surgiu no meu coração um dia que uma outra pessoa falou que o meu ateliê era feio e fedia. E eu não sei porque que falou que fedia. A pessoa nunca tinha ido lá. Aham. E aquilo mexeu muito comigo. E eu falei, não, aqui não fede, que tem cheio de brigadeiro. Mas é feio mesmo, eu já sabia que era feio do lado de fora. Só que eu não tinha dinheiro pra mudar e já reformar. E aí eu reformei. Depois eu mostro pra vocês a foto do antes e depois que eu tenho. Ai, quero Que ver. a diferença é gritante. Que legal. E depois disso, eu aluguei mais uma casa, na casa de frente. Fiz o meu estoque, porque o meu estoque não dava. Eu compro toneladas hoje de leite condensado. Caramba. E não cabia mais no meu estoque do ateliê. Então hoje eu tenho 3 aluguéis só pra uma loja. Aham. E são 3 casas que eu tenho pra transformar na minha linha de produção. E assim, quando eu comecei, muita gente achava que nunca ia dar certo, que eu não ia conseguir nunca. Tipo, nossa, mas o que ela tá fazendo, muita gente já fez. Aham. Só que não. É porque você tinha o seu diferencial. Eu queria conquistar, eu queria Isso. fazer. Eu queria que desse certo. Você botou uma meta, focou e falou, eu vou vou conseguir. Se os outros não conseguirem, problema deles, mas eu vou. Exatamente É isso que aí, aconteceu. Isabela. Falei, se não conseguiu, vai fazer o quê? Eu vou conseguir. E eu consegui. E foi luta em cima de luta, e até hoje né? Porque empreender não é fácil. Não é mesmo, Isabela? E depois que eu fiz essa inauguração, eu tive o sonho do meu casamento. Eu sonhava em casar. Sonhava, era meu sonho. Só que eu não tinha condição de fazer o casamento, mas eu falava, eu quero. Tive a inauguração em julho. Aí, em julho mesmo, eu e o Manuel, a gente conseguiu comprar um apartamento.
Olha, que legal. Em agosto, ele me pediu em casamento. Ah. Aí eu falei, me pediu em casamento, a gente vai casar esse ano. Porque Você pediu, agora aguenta. Agora Não vai. vou te dar nem a oportunidade de você pensar em outra coisa, Manuel. E aí a gente trabalhou. E nesse meio tempo eu nem falei. O Manuel começou a trabalhar comigo. Ai, que Porque o Manuel, ele é advogado. Você também é advogado, né? O Manuel é advogado, eu falei pra ele, véi, se você vir trabalhar comigo, a gente vai ganhar muito mais dinheiro. Então, se eu preciso de uma pessoa que seja a cabeça, eu preciso de um administrativo, eu preciso só ficar na cozinha, eu preciso de alguém pra cuidar do resto todo. Entendi. E aí ele veio, ele largou as coisas dele meio assim, né? Ele largou e não largou, porque ele ficava meio lá, meio cá. Até que ele viu que realmente não dava pra mais ficar nos dois. E ficou só comigo. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Porque se não fosse ele hoje, eu acho que a empresa não tinha deslanchado do jeito que deslanchou, não. Que legal. E aí, a gente trabalhou muito pesado pra gente poder juntar uma grana em 3 meses pro casamento. Porque foi em 3 meses a organização do meu casamento. Você falou, vai ser 3 meses. Falei, pedi um casamento, eu vou casar esse ano. Não, vocês precisavam ver. Ela vai ser esse ano, sim, Agora que a gente vai casar. E ele acabou. E aí, nesse meio tempo, eu recebi a chave do apartamento, eu reformei o apartamento, casei. Em 3 meses. Eita. Aí as pessoas falam, vocês tinham dinheiro guardado? Não. Pegaram dinheiro emprestado? Não. Olha que beleza, hein? Foi tudo com os doces. Em 3 meses, a gente conseguiu. Olha a Olha realização, que legal, gente, de Isabela. tantos sonhos. Muito bom, filha. É uma coisa linda, né? É Você lindo. vê que você estava sozinha ali e estava pesado. Ou seja, você trouxe o seu companheiro. Então, é muito importante isso, né? O que está do seu lado acreditar em você, porque ele acreditou lá no início. Lá desde o começo. Ele Lá no comprava seus início. brigadeiros pra te Exato. ajudar, Lá né? no Que início. gracinha. Olha que Desde o história início. linda. Isso é legal, é importante, porque a gente deve ter aqui maridos, esposos, namorados, ou Tem que irmãos. ter orgulho, né, parceiros. Michelle? Eu não vou largar o que eu já faço pra acompanhar, não. Porque era de vocês. Aquilo era de vocês. É, mas se mesmo que eu não vá acompanhar, que pelo menos apoie. Né? Exato. Apoie a É o que esposa, muita apoie a gente, às namorada. vezes, não consegue continuar porque não tem um apoio em casa. Sim, é muito difícil. Muitas pessoas me falam, porque eu sou novinha, mas as pessoas que me acompanham, que falam comigo, são muito mais velhas do que eu. E aí elas ficam falando, mas como é que você conseguiu fazer isso? E eu falo, não, eu consegui fazer tudo que eu consegui porque eu tive uma rede de apoio. Isso, foi Porque por mais que os meus pais no início falaram, não vai dar certo isso não, mas eles nunca falaram, não faz. E não falava, não vai fazer, não vai não deixar vai fazer aqui, isso não. É. Não teve isso. Aham. Só eles mandavam um real pra mim como pais, não. Lógico. Isso. E era preocupam. pensando no seu melhor, né? Mas eles não sabiam o que tinha escondido dentro da Isabela. Eles apoiavam de alguma forma, Isso, porque você apoia- usava a cozinha deles, né? Exato. Não, Você e tava ela ali. tava morando com eles, a então. estrutura toda era deles na época, né, Isabela? Então, pais, é isso mesmo. E eles queriam seu bem, né? Olha, muito bom, muito Isabela, legal. e me conta uma coisa. Aí você fez o seu casamento. Fiz meu Né? Do jeito que você casamento. sonhou. Gente, foi melhor do que eu sonhei. Ai, Olha que que lindo. legal. Até hoje eu tenho, assim, eu falo, mano, eu quero casar de novo. Meu Agora vai ser casamento quantos foi meses? eu casando. Pelo amor de Deus, A gente mulher. comemorou 1 ano em dezembro de casamento, aí eu falei, vamos fazer uma festa de novo? Ele, para, menina. Mas depois do casamento, o que aconteceu? Eu fui fazer... Eu tive que ter outras metas, fui tendo outras metas pra minha vida. E aí a minha próxima meta foi abrir uma loja, que eu não tinha uma loja. Eu não tinha uma doceria que as pessoas sentassem, tomava café, comia bolo e doce sentada numa mesa. Ah, E esse sim, era sim. meu sonho. E até que surgiu a oportunidade de eu comprar o ponto na loja aqui em Águas Claras. Olha que legal. E aí eu comprei, e tudo isso que eu tô falando, assim, do meu casamento, da inauguração da loja, da compra e da reforma do meu apartamento, e da inauguração, ó, tanto de coisa cara. Foi tudo numa pandemia. Olha só. Foi tudo quando começou o lockdown que eu fui realizando todas essas coisas. E aí eu queria comprar, aí eu comprei, fui reformar a loja, abri a loja do jeitinho que eu queria. Tanto que a minha loja é uma loja que todo mundo que vai lá fala da loja. Não É linda. tem um santo que não vai lá.
e não fala da... A loja, pra mim, é a coisa mais linda do mundo. Ai, que bom, E foi né, um Isabela? sonho realizado. E quando a gente começou a ter as 2 lojas, eu falei, Manuel, você vai ficar responsável por Águas Claras, eu vou ficar responsável por Samambaia. Porque lá tá a linha de produção maior, tá em Samambaia, e eu gosto de estar dentro da linha de produção até hoje. né, Isabela? Até hoje. E aí a gente tinha um carro, né, que era o Argo. Uhum. E eu falei, Manuel, a gente precisa de outro carro. Mas essa não é a hora, agora não é o momento, a gente precisa focar na loja, mas a gente precisa de um carro, E aí foi aí que eu realizei outro sonho meu, que foi em outubro do ano passado. Eu comprei o carro que eu sonhava em comprar, que eu falava, eu nunca vou ter condição de comprar esse carro. Olha só. E aí eu comprei o meu Honda Civic Touring, que era o carro que desde que ele lançou, eu falei, eu quero ter um Gosta, carro. menina. Ah, que bom. E aí eu gente. consegui comprar e eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que eu comprei. E às vezes a gente vai dormir e eu e o Manuel, a gente conversa muito. Toda vez que a gente toca no assunto, aí a gente fica relembrando as coisas. Manuel, tu lembra quando eu fui comprar o Argo? A dificuldade, Foi né? mó difícil. Eu pagando a parcela do Argo, eu ficava, meu Deus. Aí hoje a gente tem o Argo ainda. Aham. E tem o outro carro que era, assim, um sonho meu, assim, que o Manuel até abriu mão do sonho que ele tinha Pra pra poder. realizar o meu. Tanto que ele fala, não, mas agora o próximo sonho pode ser o meu. Olha. Aí você vai falar, vou pensar. Eu não sei. Depois a gente vê. Deixa eu ver minha listinha aqui. Porque até hoje foram as minhas metas. Então, assim, eu sempre... Hoje eu ainda tenho sonhos pra realizar. Tenho muitos sonhos pra realizar. Muitas coisas pra fazer. Mas é isso que eu falo. A gente tem que ter pra onde a gente quer ir. A gente tem que saber pra onde a gente quer ir. Foco, a meta. É por isso que não existe um caminho certo de você seguir, né? Porque é o que eu falei no início. Às vezes, 2 pessoas que trabalham com a mesma coisa, fazem da mesma forma, não acontece para as 2 do mesmo jeito. Por quê? Aí você tem que ver o que você... É isso mesmo que você quer pra sua vida? Você tá fazendo a coisa certa? O que será que você tá fazendo que não sei, Que não tá dando certo, indo no não tá rumo, indo. você não tá fazendo certo. Às vezes não é isso que você quer, sabe? Então, eu sou muito do tipo assim, a gente não deve olhar, já que com ela tá dando certo desse jeito, eu vou fazer exatamente como ela fez. Não. Até porque quando eu fiz, ninguém mexia em Instagram naquela época. Aham. Hoje todo mundo mexe no Instagram. O Instagram até meu pai tem Instagram, nem sabe mexer. Entende? Então... Então, assim, e é isso. Que legal. Isabela, e assim, hoje, qual que é a sua meta agora, Isabela? Já traçou? Ela tem várias, A né? Que ela próxima. falou. Então. Pode contar. Mas a próxima, melhor não, Isabela, deixa são baixo. várias. Quando acontecer. Aê! Ô, gente, mas que coisa linda, Isabela. E assim, é doce supremo mesmo. Você está sendo suprema. Vai ser muito mais. Assim, a gente aqui do Destemidas Podcast fica muito feliz. Nós estamos muito felizes. Eu acho que ali em casa também tá todo mundo aqui super empolgado. Acho que vai ter um monte de gente se ferrando lá, fazendo brigadeiro e queimando, viu? Aí eu vou fazer também. Mas ó, se não der certo, a gente compra com a Isabela, tá? Mas, Isabela, mas é muito legal falar isso, porque assim, você vai estimular muita gente. Hoje, assim, a gente agradece, porque essa rede de mulheres aqui, essa rede, ela quer isso, ela quer levar a sua história para mais longe, para que essas meninas, mulheres, porque aqui a gente teve uma moça, ela começou menina, é uma mulher, agora já daqui a pouco tá aí com vários outros mais sonhos realizados, mas já teve vários sonhos realizados, e com a garra dela. E lembrando que a Isabela, até hoje, ela está dentro do negócio dela. Então, para vocês aí, o negócio é seu. Então, é 24 horas, né, Isabela? Então, assim, a gente agradece enormemente por você ter aceitado, por você ter passado esse tempo aqui que é tão precioso para você e a gente sabe disso. Então, assim, é uma gratidão mesmo, né? E a gente queria que você passasse um recadinho
você pode passar um recadinho para as nossas meninas, para estimulá-las a continuar no negócio que elas quiserem, mas para mostrar aí essa força sua, porque com certeza essas suas palavras vão tocar no coração delas. Posso, com certeza. É uma coisa que eu falo para a maioria das minhas seguidoras que trabalham com doce, inclusive, ou que querem trabalhar com doce, nunca desistir. Se você quer, você continua. Independente do que te falarem, se você sabe que é isso que você quer, você tem que continuar. Porque se você não continuar, você nunca vai ter história para contar. E aí você nunca vai poder vencer aquele obstáculo que você tá tendo naquele momento. Então, assim, o que eu falo parece até clichê, mas não é. É uma coisa que eu vivi, eu continuei. Mesmo com muita gente, assim, muita coisa acontecendo para eu não continuar, para eu desistir, eu não desisti. Se eu conseguir, com certeza, você consegue também. Olha, que lindo! Muito bom. Isabela, assim, mais uma vez complementando o que a Michelle está falando, nós queremos mesmo te agradecer de coração, porque, igual você falou, eu tentei várias vezes falar com você, eu sei que você é muito ocupada, e aí você acabou passando o telefone pessoal, e assim, é uma honra realmente ter uma menina. Eu te falo uma menina porque eu já tenho 41 anos, você é uma menina. E com uma grandeza de personalidade, uma grandeza de gratidão, porque é tão bonito quando você fala do seu esposo hoje, da sua família, que te ajudaram, que te apoiaram, isso é gratidão. E uma das coisas que eu mais admiro nas pessoas é a humildade. Porque hoje você é referência em Brasília. Todo mundo sabe, é referência em Brasília. E da onde você veio, igual você falou, eu vim do início, foi assim, a dificuldade e tal. Você hoje está onde você está. E a humildade que você tem é muito bonita. E nunca deixe isso apagar, porque eu sei que você ainda vai conquistar muito mais, e você sabe disso. Você sabe disso. Só tá então, começando. você é uma menina, igual eu falo, ainda tem muito. Mas isso é muito bonito. Não, mas isso é muito bonito. E assim, eu quero que você saiba de coração que o Destemidas Podcast, ele foi criado com o intuito disso, de incentivar outras mulheres que estão lá do outro lado, outras meninas, outras que acham que talvez não vão conseguir por isso ou por aquilo. Não, você é um exemplo vivo disso. Com apenas 25 anos você já realizou tantos sonhos e vai realizar muito mais. Persistência, garra, e isso é um exemplo. Você é uma destemida. Isso é uma destemida. E é uma honra ter você aqui. Muito obrigada, viu, gente? Quem puder, sigam lá o Instagram, né? Porque é maravilhoso, o doce dela é maravilhoso. Vicia, vício puro. Muito obrigada, realmente, Manuel. Aí, parabéns pela esposa que você tem, a sua família toda. Pais, a sua família. Porque é uma família muito unida e abençoada, viu? Amém. Muito então, obrigada. Meninas, sigam o nosso. Sigam o nosso canal. Dê muito like, compartilhem. Isso. E não deixem de nos assistir novamente na próxima semana. Não deixem de ver mais uma mulher extraordinária como a nossa linda Isabela, viu? Um grande beijo pra vocês. Fica todo mundo com Deus. Tchau, tchau, gente.